Oi, pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui nossas aulas sobre as relações hídricas e, neste caso, sobre o tema do balanço hídrico nas plantas. Nesta aula de hoje, a gente vai abordar o tema do transporte de água pelo xilema, que é um tecido especializado no transporte de água e que liga as células, as raízes, passando pelo caule até as folhas, né? O xilema ele é um tecido composto por duas células nas angiospermas, que são os traqueídeos, essas células aqui, e os elementos de vaso, este grupo de células aqui. Eu não vou entrar muito em detalhe a respeito das células, das estruturas, já que esse assunto está mais relacionado à parte de anatomia vegetal. E aí, caso alguém tenha interesse de aprofundar no tema, existem publicações específicas de anatomia vegetal a respeito desse tema. Aqui está um xilema com os elementos de vaso encaixados uns sobre os outros, que costuma ser bem comum, né, no tecido, mostrando o fluxo de água passando por essas células e aqui neste caso separando uma parte do tecido que apresenta bolhas de ar, que é um fenômeno conhecido como cavitação. Esta aqui é uma das formas, né, da planta contornar esse problema da cavitação que nós vamos abordar posteriormente. Do transporte de água, então, o xilema é a parte mais longa da rota. As outras partes da rota estão associadas ao mecanismo tanto de transporte via simplasto ou via apoplasto, né, que a gente já comentou na raiz e acontece também nas folhas. É a rota mais simples e de baixa resistência. Tem as células com estruturas especializadas e o fluxo, a taxa de transporte, pode ser estimada a partir da equação de Poiseuille, que é aquela equação que a gente já abordou em aulas anteriores a respeito do fluxo de massa. As células do xilema são células bem resistentes, costumam ter paredes celulares bem espessas e bem lignificadas. E a gente vai abordar posteriormente destacando a importância da resistência dessas células. Bom, aí já surge uma questão, né? Existem árvores, as sequoias, por exemplo, como é o caso dessas duas fotos aqui, que tem mais de 30, 40, em alguns casos até 100 metros de altura. São árvores bem grandes, né? E aí fica a pergunta, qual a diferença de pressão necessária para elevar água até o topo de uma árvore? Então imagine vocês uma molécula de água aqui, ó, né? Nessa região aqui, saindo da raiz até chegar ali. Então, a resistência durante todo esse trajeto, tanto dentro do xilema, que seria a questão do atrito da água no xilema, quanto em relação à força da gravidade, é muito grande, né? Para você ter uma noção, né, que a gente tem algumas pessoas aqui nessa essa árvore, né? Só para a gente ver o tamanho que essas árvores chegam a atingir. Então, tem-se como valor que existe mais ou menos 0,01 megapascal por metro como resistência dentro do xilema, e para subir até 100 metros contra a força gravitacional seriam necessários algo próximo a 1 megapascal. Se multiplicarmos 0,01 por 100, o valor também seria 1, e ao somar a gente tem uma resistência mínima de 2 megapascal para que a água consiga avançar tanto pelo xilema quanto a força de gravidade atingir o topo de uma árvore de 100 metros. Então, as diferenças de potenciais envolvidas nesse processo, elas são muito grandes. Bom, então existe, como a gente já abordou, a condução dessa seiva ou da água, né, via xilema, que é um tecido especializado. O sentido da condução do fluxo se dá sempre, no caso do xilema, das raízes para as folhas. Mas como que a água consegue chegar lá? Então a gente mostrou na figura anterior que ela sai da base de uma planta lá e chega a atingir valores bem elevados em relação à altura, né? Existem algumas teorias existentes que tentam explicar, né, esse fenômeno, né?
Uma delas é a pressão positiva da raiz, que a gente já comentou previamente, né? Ela existe, não todas as plantas, mas a boa parte das plantas ela existe. Ela tem uma necessidade de ser uma condição ambiental específica, mas ela tem uma magnitude muito pequena, né? Geralmente ela é inferior a menos 0,1 megapascal, não é isso? Então, não seria suficiente para explicar esse movimento de água contra uma força tão grande, tanto de resistência do atrito da água nas células do xilema, quanto em relação à força de gravidade, né? Essa pressão positiva, como a gente já disse, se deve ao acúmulo de sais dentro das células do, da medula, né, da raiz ali, depois da endoderme, e aí cria uma diferente pressão de potencial hídrico entre essas células e o meio externo, e a água acaba entrando por osmose, criando uma pressão positiva, mas não é suficiente. Outra forma também é a capilaridade. Então, a gente falou sobre a capilaridade em aulas passadas também, vocês podem voltar lá para consultar, que está associada à questão de adesão e coesão das moléculas de água, né? Se pegar um tubo capilar bem fino, se a gente fizer a experiência, basta olhar. A gente mostrou alguns possíveis experimentos que podem ser feitos nessa aula relacionada à capilaridade. A água pode subir espontaneamente no tubo, né? Só pela força de adesão e coesão das moléculas de água. Mas da mesma forma também, a água não consegue atingir alturas muito consideráveis. O máximo nessa condição aqui, o máximo mesmo é no máximo meio metro de altura, seria 50 centímetros. Então não atingiria e nem explicaria esse movimento. E por fim, a teoria mais aceita, embora existam algumas discussões e controvérsias em relação a essa teoria, que nem é tão nova assim, né, é a teoria da tensão-coesão. É a teoria mais aceita, né? Então ela explica o movimento da água, pensando nessa figura aqui ao lado, né? Ela explica o movimento da água saindo da raiz, passando pelo xilema e chegando até as folhas, com a água sendo transferida para a atmosfera, né? Então é todo um movimento de água nesse processo de transpiração. Então como que explica? Como que essa teoria explica? Ocorre então na folha, vamos pensar aqui, a transpiração, né? Aqui uma folha perdendo a água na forma de vapor de água para a atmosfera. Existe uma diferença de vapor de água entre a atmosfera e a câmara subestomática, que é essa região aqui muito grande, né? Essa perda de água, então, para a atmosfera cria uma diferença de potencial muito grande entre essas regiões, cria uma diferença de potencial grande entre a folha e o xilema, né? E a água acaba se movimentando do xilema para a folha, para repor, né? Para tentar equilibrar o potencial hídrico entre essas duas regiões, né? Então a pressão dentro do xilema das folhas diminui, né? Ocorre sempre um fluxo no sentido do caule para as folhas, para repor essa água do mesmo jeito, né? A pressão dentro do xilema do caule, por sua vez, diminui, e consequentemente o potencial também cai, e ocorre um fluxo de água no sentido da raiz para o caule, e a coesão entre as moléculas de água e a tensão que existe na coluna de água no xilema permite a subida de água das raízes até a folha. Então a gente chama de contínuo, né? É como se tudo estivesse ligado. Se você pensar num bombeamento, numa bomba mesmo, né? Seria como se as folhas, ao transpirar, funcionassem como uma bomba de sucção de água durante toda essa coluna de água que vai das folhas até as raízes, sempre por diferença de potencial hídrico entre essas duas regiões. Lembrando que as características de coesão, que é a atração entre as moléculas de água, ajudam nesse processo de transporte, e de adesão também, já que ela explica um pouco desse movimento, né? Mas essa é a teoria mais aceita, né? Está associada, então, à ocorrência da transpiração foliar e da criação de um gradiente de pressão, de um gradiente de potencial hídrico entre as células do mesófilo da folha, entre as células do xilema da folha, entre as células do xilema da folha e as células do xilema do caule, entre as células do xilema do caule e as células do xilema da raiz, e entre as células do xilema da raiz e as células da raiz, e entre as células da raiz e o solo, criando como se fosse um contínuo. Na verdade, uma coluna de água contínua entre o solo e as folhas. Portanto, a teoria mais. Aqui a gente tem uma explicação mostrando que as diferenças de pressão criadas em função
da evaporação dessa água que está no mesófilo das células é muito grande, né? Aqui a gente tem algumas células, uma camada de água aqui próxima às células, criando um gradiente potencial, né, de pressão. Quando essa água evapora, então, esse valor de R que está ali, né, da curvatura, né, vamos lembrar, que a gente comentou isso na aula passada, ele diminui muito, né? E aí o potencial hídrico também fica muito mais negativo, ou seja, diminui muito. Então, só para ter uma ideia, quando o R é igual a 0,5, a gente tem uma diferença de pressão hidrostática, um potencial de pressão de menos 0,3. Quando o R está igual a 0,01 micro, micrômetros, a pressão hidrostática está em torno de menos 15 megapascal. São valores muito elevados. Menos 15 é um valor muito elevado. E essa pressão criada é que vai criar todo o fluxo de movimento de água naquele contínuo que eu acabei de comentar, né? Porém, existem desafios, né, físicos ao transporte de água no xilema. O primeiro deles é que o xilema tem que ser muito resistente. Então, essa diferença de pressão, essa diferença de potencial hídrico entre cada uma dessas partes que a gente comentou vai criar grandes tensões, que são pressões negativas, no xilema. Então, ele precisa ser um tecido muito resistente e muito lignificado. Então, as plantas evoluíram para que o xilema fosse assim, né? Outro ponto importante é a instabilidade da água sob grandes tensões. O que acontece? Quando a pressão hidrostática é maior que a pressão de vapor, a tendência da água é passar da fase líquida para a fase gasosa. E ela começa a aparecimento de bolhas, né? Se alguém tiver interesse de fazer um experimento em casa com a seringa, né? Basta você tirar a agulha, obviamente, da seringa, tampar a extremidade por onde a água sai e puxar o êmbolo até o movimento que a coluna de água se rompe, mas você já observa a formação de bolhas, né? Que é a mudança de fase, do líquido para gasoso. Mas como é que a planta está adaptada a isso, né? A coesão e a adesão são características da água, elas aumentam a barreira para essa mudança de fase. Outro ponto importante é que o xilema também minimiza ou reduz, né, essa mudança de fase, porque ele reduz a presença de sítios de nucleação, que são pequenas microbolhas de ar, né, que meio que estimulam, né, que outras bolhas se formem. Então, diminuindo a barreira ou aumentando, nesse caso, né, a presença de sítios de nucleação, que são essas bolhas de ar, elas diminuem a barreira que separa a mudança de fase. O xilema em si faz com que isso aconteça no sentido contrário, né? Ele minimiza a presença desses sítios, né? Outro ponto também em relação a isso, que a endoderme, está lá na raiz, ela serve como filtro a bolhas de ar vindo do solo, né? Que é uma outra característica. E a planta também consegue formar novos tecidos de xilema, a gente vai comentar, novos tecidos de xilema, né, que acabam sendo usados no lugar daqueles que estão cavitados, né? Quando essa questão acontece, quando a pressão hidrostática fica maior que a pressão de vapor e ocorre a formação de bolhas dentro do xilema, ocorre um fenômeno que a gente chama de cavitação, né? A cavitação, que é a presença de bolhas, funciona de forma semelhante à embolia em vaso sanguíneo ou entrada de ar em bomba de água. Então a gente sabe, por exemplo, que quando entra numa bomba de água que está succionando, faz a sucção do líquido, a coluna de água se rompe e o bombeamento para, é a mesma coisa, né? Então ela rompe a continuidade da coluna de água sob tensão. Isso leva a uma redução da condutividade hidráulica até o fluxo de água naquela coluna de água cessar, né? Ele vai parar. E como é que as plantas minimizam isso, né? Primeiro é importante destacar que essas respostas elas são diferentes entre espécies diferentes. Normalmente, espécies de clima árido elas têm menos problema com cavitação, né? Não quer dizer que é uma regra geral. Então, aqui a gente vê diferentes espécies, né? São 3 espécies. Submetidas a diferentes pressões de água no xilema, né? Mostrando que a porcentagem de perda acontece no xilema. Então, essa espécie aqui, ó, Ceanothus crassifolius, né? Ela tem uma porcentagem de perda de condutas no xilema muito mais atrasada em relação à pressão de água do que essa espécie aqui, a Populus. Né? Rapidamente ela perde, né? Começa a formar cavitação. E as plantas então tentam minimizar esse problema,
né? Fazendo com que, né, algumas características ou algumas respostas diminuam essa questão. A primeira delas é que os poros pequenos das células do floema impedem a formação de bolhas grandes, né? Então a bolha não aumenta muito de tamanho, ela tem um limite de tamanho que ela é bem pequena, né? Os poros também são bem pequenos, então ela diminui de tamanho. Outro ponto é que como os capilares do floema são interconectados, como a gente mostrou lá no início da aula, né? O fluxo pode ser desviado para células vizinhas, né? Então isso acontece também. A planta também consegue eliminar bolhas através da pressão positiva na raiz, né? Aquela pressão positiva contrai as bolhas, fazendo com que elas voltem a se dissolver no líquido, né? Porque o líquido tem ar dissolvido, né? Algumas plantas conseguem reparar aqueles capilares, aqueles tecidos, ou aquela parte do tecido que está sob cavitação, mesmo sob tensão, mas esse é um fenômeno ainda desconhecido, embora citado na literatura, mas como a planta consegue isso e de que forma isso acontece ainda não está esclarecido. E por fim, né, pelo crescimento secundário, né, formando novos dutos, condutos de xilema. Então, isolando aquela região que tem cavitação, como novas células de xilema são formadas, o problema da cavitação é minimizado. Bom, a gente termina essa aula aqui hoje. Na próxima aula a gente vai falar um pouco do transporte de água e da transpiração nas folhas. Obrigado.